Fala galera, beleza? Hoje vamos resolver uma questão do ITA que, se eu não me engano, é de 1997 e ela apareceu no mesmo livro que eu mostrei no vídeo passado, que é o Tópicos de Física, esse daqui. E hoje a gente vai estar resolvendo. Ela apareceu na parte de potência e vamos começar. Então, a questão. Um bloco maciço requer uma potência P para ser empurrado, com velocidade constante, para subir uma rampa inclinada de um ângulo θ em relação horizontal. O mesmo bloco requer uma potência Q quando empurrado com a mesma velocidade, em uma região plana de mesmo coeficiente de atrito. Supondo que a única fonte de dissipação seja o atrito entre o bloco e a superfície, conclui-se que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é... Então ele quer saber o valor do coeficiente de atrito, que a gente sabe que é comum entre os dois sistemas. Outra coisa que a gente sabe que é comum entre os dois sistemas é a velocidade, e ela é constante. Então não tem aceleração, então a força, a resultante vai ser zero. A resultante vai ser zero, o corpo está em equilíbrio, ele pode estar ou em repouso ou em movimento uniforme. Então, como no caso tem a velocidade e ela é diferente de zero, ele está em movimento uniforme. Então a gente vai ter que a força que está empurrando esse bloco para subir esse plano inclinado vai ser igual às forças que estão impedindo que ele suba o plano inclinado. E quais são essas forças? Bom, seria a componente X da força peso, e quem mais? Ele deu o coeficiente de atrito, né? Então, mais a força de atrito. Então vamos começar. Então, essa força que está empurrando esse bloco M para cima, chamar de F, vai ser igual às forças que estão aqui. Então a gente tem a força Px, que é a força peso dele, né? Força peso, e tem a componente Px, mais a força de atrito. Força de atrito. Vamos pensar primeiro na Px. Px a gente sabe que vai ser... Px vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é a força-peso, vezes o seno desse ângulo, né? E a força de atrito. Aqui que tem que prestar um pouquinho de atenção para não errar bobeira. Normalmente, a força de atrito... normalmente não. A força de atrito a força de atrito é calculada pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Normalmente, a normal se iguala com o peso, com o vetor peso inteiro, né? Então, ficaria... então, a força de atrito seria mg coeficiente. Só que a normal, ela não está se igualando à força-peso. Ela está se igualando à componente y da força-peso. E a componente y da força-peso, qual que é? É py, que é igual a mg cosseno θ. Então, que vai ter o mesmo módulo que a normal, elas vão se anular. Então, a normal tem esse mesmo módulo. E a força de atrito, que é calculada por normal coeficiente, a força de atrito vai ser a normal vezes o coeficiente. Então, μ mg cosseno θ. Inclusive, se você fizer toda a conta sem esse cosseno θ, se você esquecer e igualar com peso, sem seu componente, você tem alternativa para marcar e é errado. Então, vamos continuar. Então, essa força a gente sabe que, como o corpo está em equilíbrio dinâmico, essa força tem módulo igual a soma dessas duas. Então, a gente vai chegar que a força... Eu vou chamar esse sistema de sistema 1 e esse sistema de sistema 2, para não misturar as coisas. Então, F1 vai ser igual a esse mais esse. Então vai ser, colocar o mg em evidência, então é mg que multiplica seno θ mais μ cosseno θ. Tá, e
que a gente vai fazer com essa força? Ele disse que precisa de uma potência P. Precisa de uma potência P. Como que a gente relacionava as grandezas que a gente tem com a potência? Bom, a potência a gente sabe que é a variação de energia sobre sobre o tempo, que é igual o trabalho sobre o tempo, e o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, se a gente dividir o deslocamento pelo tempo, a gente vai ter velocidade. Então, a gente consegue relacionar que a potência vai ser igual a força vezes a velocidade vezes o cosseno do θ. Só que esse θ não é esse mesmo θ, vou chamar de cosseno de alfa, né, no caso. Seria o ângulo entre a força e a velocidade, que é zero. O cosseno de zero é 1, então a gente pode tirar. Então, ó, o P vai ser igual a FV. Tá. Por enquanto a gente não tem muito o que fazer nesse caso, vamos passar por outro. Nesse outro caso, F1, né? Nesse outro caso, vai precisar de uma potência Q para mover esse bloco numa velocidade constante em equilíbrio dinâmico, né? Sistema em equilíbrio dinâmico. Então, a gente vai ter que a única força que a gente tem, as únicas forças que a gente tem é essa força empurrando e a força de atrito, né? A força de atrito. E esse daqui é a força 2. A força de atrito, ela vai agora normal, tá igualando ao peso. Então, a força de atrito nesse caso, vou chamar de atrito 2, que lá 1. Então, força de atrito 2 vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que multiplica o coeficiente vezes μ. Trocar a caneta, aquela caneta estava gastando, vezes, essa daqui tá pior, parece, aumentar para escrever, vezes μ. E essa força que a gente tem, então a resultante vai ser isso daí. Como ele tem que estar em equilíbrio dinâmico, né? Então a força 2 tem que ser igual à força de atrito, que então vai ser igual à força 2 em módulo, né? Porque em sinais opostos. Então a gente já encontrou a força 2 e pelo mesmo esquema aqui a gente consegue relacionar com a potência. Então Q vai ser F2V. Tá vendo que a gente tem outra caneta melhor. Tá vendo que a gente tem a mesma velocidade nos dois? Então a gente consegue relacionar um com o outro, porque a gente quer encontrar o coeficiente de atrito. É isso que a questão está pedindo. Se a gente sabe que dentro do módulo dessa força aparece o coeficiente de atrito. E nessa daqui também. Então talvez a gente consiga fazer alguma coisa se a gente isolar o V e igualar eles, porque a gente sabe que eles são iguais. Então, vou fazer de azul agora, porque está um pouco falhando. Então, a gente sabe que, eu vou colocar esse para cá. A potência vai ser, potência aqui é colocar pote. Pote P, porque para não confundir com o peso. Vai ser igual a força 1 vezes a velocidade. Se a gente igualar os dois, isolar o V e igualar os dois, a gente vai ter que chamar de P para lá mesmo. P sobre F1 é igual a Q sobre F2. E quem que são eles? F1 aqui, mg seno θ mais μ cosseno θ é igual a Q sobre mg μ. A gente pode cortar esses dois. Tá, agora a gente vai conseguir, parece que a gente vai conseguir, né?
Vamos ver. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Pega mais para baixo. Então, multiplicando, fazendo o cruz credo aqui, né? A gente vai ter que seno θ mais que cosseno θ mi é igual a mi p. Multiplicando assim, né? Em cruz. Se a gente passa esse daqui para lá e coloca em evidência o mi, a gente vai ter que mi p menos que cosseno θ é igual a Q seno θ. Agora a gente conseguiu deixar sozinho, vai conseguir isolar o Mi passando esse cara dividindo. Se a câmera pega, vai pegar assim. Então, Mi vai ser igual a Q seno θ sobre P menos Q cosseno θ. Isso vai corresponder à alternativa. Eu não me lembro a alternativa. Alternativa D. É D? Não, alternativa E. Alternativa E. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma questão de 1997. E é isso. Aquele lance de não esquecer o cosseno aqui. A questão, a alternativa C ficava aqui. Q seno θ sobre P menos Q. E esse cosseno aqui não ia aparecer. Porque tá vendo que ele apareceu aqui, ó. O Q cosseno quando a gente multiplicou os dois, né? Não apareceu o cosseno em nenhum outro lugar. Foi por causa desse cosseno que mudou ali. Então um errinho bobo que poderia fazer errar a questão, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado.